Agora vamos iniciar o estudo do artigo 5º do Decreto 10.188, de 20 de dezembro de 2019. Ele nos diz assim: o regime instituidor apresentará ao regime de origem os seguintes dados e documentos referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Aqui ele fala que o regime instituidor apresentará ao regime de origem os seguintes documentos, os seguintes dados e documentos. Aqui é importante fazer uma pausa para explicar o quê? Que quando nós olharmos em um outro curso, estudarmos a portaria 1400 de 2024, lá ele deixa claro que não tem mais a obrigatoriedade de enviar os documentos, que o regime de origem vai cruzar as informações enviadas com seu banco de dados e, se verificar que são verdadeiras as informações, vai processar sem nenhum documento. Tanto é que hoje o requerimento entra em análise sem ter nenhum documento. No passado, não. Ele só entrava em análise, no passado que eu falo, é anterior a 2019. Ele só entrava em análise depois de todos os documentos obrigatórios estarem no sistema e na caixa correta. Aí ele entrava em análise. Hoje não. Sem enviar imagem nenhuma, o requerimento já entra em análise para a fila de análise. Significa o quê? Se verificar com as bases de dados que aquela informação é verdadeira, a compensação será concedida mesmo sem documentos nenhum naquele requerimento. Mas vamos seguir aqui. Inciso 1 nos diz assim: dados pessoais e outros documentos necessários e úteis à identificação do segurado ou do servidor, e, se for o caso, dos seus dependentes. No formulário do requerimento, no sistema Comprev, administrado pela DataPrev, você vai perceber que lá você preenche o nome, CPF. Na verdade, quando preenche CPF, ele já carrega as informações que estão no banco do CNIS. E aí você vai preenchendo todas as informações, tanto informações pessoais quanto informações previdenciárias. E tem um campo para incluir documentação. Em algumas situações será obrigatório enviar documentação, que sem elas não tem como comprovar aquilo. Mas, pelo entendimento que veio pela portaria 1400, que é bem recente, o envio dos documentos será uma exceção. E a regra será a análise com cruzamento dos bancos de dados. Vamos para o inciso 2. O valor inicial da aposentadoria ou da pensão por morte dela decorrente e a data de início de benefício. Informações importantes que normalmente nos RPPS chamam de fixação de proventos. Ali o valor inicial do benefício, a fixação do provento, e a data inicial do benefício, que é DIB, que se você ver desse termo, é a data inicial do benefício, é a DIB. E tem também lá no formulário a data de início de pagamento. Mas esse campo, data de início de pagamento, não é obrigatório. Mas a data de início de benefício é obrigatório. O porquê a data de início de pagamento não é obrigatório? Porque nos RPPS, em regra, acredito que possa ter algumas exceções, mas em regra, a data do início do benefício coincide com a data do início do pagamento. Mesmo que o pagamento não ocorra naquela data, ele paga o retroativo até a data do início do benefício, então aquela é a data de início do pagamento. Considera-se também. Vamos partir agora para o inciso 3º, que nos diz assim: o tempo de contribuição no âmbito do regime de origem utilizado na concessão do benefício na forma da contagem recíproca e o tempo de contribuição total do segurado ou do servidor no regime instituidor. Aqui entra aquela figura que eu conversei com vocês, expliquei logo no início desse curso, que é o quê? Tem que informar lá no formulário o tempo total e tem que informar também o tempo que veio do regime de origem, que está contabilizado nesse tempo total sem concomitância. Por quê? Vai se pegar o tempo total e vai verificar quanto esse tempo do regime de origem
significa dentro do total. Qual a proporção dele? Se é 10%, 5%, 2%. E essa proporção será aplicada, será o coeficiente que multiplicará pela fixação ou pela média encontrada pelo INSS. No caso do RPPS, pela fixação. Vamos agora partir para o seguinte. Inciso 4º. Diz assim: cópia da certidão de tempo de serviço ou da certidão de tempo de contribuição fornecida pelo regime de origem e utilizada para cômputo do tempo de contribuição no âmbito do regime instituidor. Aqui, inciso 4º, ele nos fala o quê? Que é a inclusão desse documento no sistema. Contudo, o entendimento atual nos diz o quê? Se o RPPS, se o regime de origem consegue identificar no seu banco de dados que aquela certidão foi emitida para aquele RPPS com a quantidade de dias exata, então não tem por que solicitar a documentação, sendo que já dentro do banco de dados do próprio RPPS já tem essa informação. Então, nesse sentido, não precisaria do documento em si. Ok? Vamos partir para o inciso 5º. Cópia do laudo médico que reconheceu a invalidez nos casos de aposentadoria por invalidez. Esse é um tema um pouco complexo, porque o laudo médico é um documento confidencial. Nem todos podem ter acesso. E até um tempo atrás, o que ocorria? Vamos pegar como exemplo o INSS como regime de origem e um RPPS como regime instituidor. Os analistas do RPPS enviavam os documentos para o regime de origem e tinham a obrigação também de enviar o laudo médico. Só que tinha que ter uma autorização para poder manipular esses documentos. Contudo, isso mudou. Esse entendimento mudou. Em que sentido? Hoje não é mais o perito do INSS que analisa esses documentos, e sim o perito do próprio RPPS. Então, se for o caso, que esses documentos, que seja um médico da perícia médica daquele RPPS que analisa. Então, os laudos médicos que foram utilizados para a concessão desse benefício já estão armazenados no banco de dados da perícia médica. Então, o analista não precisa manusear mais o laudo médico, esse documento confidencial, porque quando ele transmite o requerimento, antes de ele entrar em análise para o INSS ou até mesmo para o outro RPPS, ele passa primeiro na perícia. O caminho é um pouco diferente. Ele passa pela perícia médica e o perito que vai dizer se a regra para aquela compensação previdenciária está valendo. Ah, não, essa invalidez é uma invalidez integral. Não, enviar errado. Lá mesmo o perito já vai e descarta ele. Ah, não, essa invalidez é uma invalidez proporcional, cabe a compensação previdenciária. O perito dá o ok. Aí ele parte para a fase seguinte, que é para o INSS. E aí evita que os documentos confidenciais sejam manuseados por analistas que não precisariam estar analisando esses documentos. E fica aos cuidados da própria perícia. Vamos partir para o próximo item, para o próximo inciso, que é o inciso 6º. Cópia do ato expedido pela autoridade competente que concedeu a aposentadoria ou a pensão por morte dela decorrente. Aqui está falando o quê? Do ato de aposentadoria, no caso da aposentadoria, claro, e do ato de habilitação à pensão, que tem a sua devida publicação no Diário Oficial. E esses documentos também, por esse decreto, devem ser enviados. Vamos para o inciso 7º. Cópia do registro do ato concessório da aposentadoria ou da pensão por morte pelo Tribunal de Contas competente quando couber. O que acontece? Aqui ele solicita o documento do registro. Contudo, a data que deve ser preenchida lá é a data da publicação do registro do Tribunal de Contas. Houve, logo no início, quando alterou, porque antes de 2019 não era obrigatório preencher a data da publicação do Tribunal de Contas. Por quê? Só beber um pouco d'água no instante. Por que não era obrigatório? Porque a data, o marco que era utilizado para início da prescrição era a data de início de benefício e não a data da publicação do Tribunal de Contas. Contudo, tinha uma perda de tempo, porque o analista lá, o RPPS, não podia cobrar enquanto não registrava. Aí, quando registrava e ele já ia cobrar, o prazo já não era mais de 5 anos, era
menor. E aí gerava um volume de trabalho maior porque tinha que acelerar toda essa tramitação. E o que acontece também? Lá, embora você carregue o documento, nesse caso aqui, segundo a nova portaria 1400, não tem essa obrigatoriedade, tem que se preencher essa data, até porque a intenção é os bancos de dados se cruzarem. E no futuro, de repente, o banco de dados do Tribunal de Contas está cruzando com a informação do sistema Comprev. E lá mesmo ele já tem essa informação e saber a data do registro, sem precisar de documentação alguma. Agora aqui eu vou abrir um parêntese para poder entender melhor. Tem um marco que daquela data para frente é obrigatório colocar a data da publicação no Tribunal de Contas e daquela data para trás pode colocar a data do próprio documento, por causa da lei de publicidade dos atos públicos. E o que acontece? A data é 12 de maio de 2012. Se foi publicado antes de 12 de maio de 2012, aquele registro, então não é obrigatório colocar a data da publicação, e sim a data do próprio documento. Agora, se foi posterior a essa data, se foi nessa data ou posterior a essa data, tem que se colocar a data da publicação do Tribunal de Contas, do ato de registro do Tribunal de Contas. Contudo, é importante ficar atento a essa questão. Por quê? Como começou recentemente a compensação dos RPPS, recentemente que eu falo, é porque para nível de previdência, 1, 2, 3 anos é pouco tempo. E o que acontece? Está se trabalhando processos antigos, que provavelmente foram registrados antes de 2012. Então não precisará ficar buscando a publicação do Tribunal de Contas, porque muitas delas estão no formato físico, papel. Vai ter que acessar arquivos, leva tempo. Não, nesses casos, preenche meramente a data que está no documento. Já é suficiente, conforme a portaria 1400 nos informa. A portaria 1400 de 2024. Vamos continuar. Vamos para o parágrafo 1º desse artigo 5º. A certidão de tempo de contribuição emitida pelo RPPS, prevista no inciso 4 do caput, observará as regras estabelecidas pela portaria 154 de 15 de maio de 2008 do extinto Ministério da Previdência Social, quando emitida a partir de 16 de maio de 2008. Vamos ficar atento a isso. O que acontece? Temos, nos processos de aposentadoria que o Brasil todo está analisando, os RPPS, assim como o Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, não tem certidão só desse período. Tem certidão anterior, certidão dentro desse período e certidão posterior, porque já tem uma nova norma que revogou essa 154 e já está regulando a certidão. O que acontece? A certidão ela tem que estar dentro do parâmetro da norma da época que ela foi emitida. Uma das questões que ocorre muito hoje é o quê? É o analista que está pegando um processo lá, cobrar uma certidão que foi emitida na década de 90 no padrão da portaria 154 de 2008. Nunca ocorrerá isso, porque quando ela foi emitida, essa portaria não existia. Não existia esse padrão, era um outro entendimento. Então é importante analisar o documento com base nas normas que ela foi gerada. E esse é um ponto para se ter atenção, porque em um dado momento surgiu uma demanda querendo pedir para revisar as certidões para se enquadrar nos moldes atuais para poder compensar, sendo que quando ela foi emitida de acordo com a legislação vigente da época, ela está ok. Então ela continua valendo hoje, porque ela seguiu todo o trâmite processual para ser válida. Vamos partir agora para o parágrafo 2º desse artigo. Será dispensado o envio de cópia de documentos previsto nesse artigo quando? Aqui já é uma exceção. Ele já traz a questão, será dispensado o envio de cópia dos documentos previstos nesse artigo quando
o tempo de contribuição for averbado eletronicamente por meio do sistema disponibilizado pela Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O que acontece? Aqui nesse inciso 1, ele já traz uma condição. Se esse tempo de contribuição for averbado eletronicamente por meio do sistema disponibilizado pela Secretaria de Previdência, não precisará enviar o documento. Ele já está trazendo situações para não precisar mais enviar os documentos. Por quê? Isso vai acelerar tanto o trâmite da cobrança quanto o trâmite da análise, porque o próprio sistema já vai verificar se aquelas informações são verdadeiras. Ah, não, tá cobrando 2 dias a mais, 10 dias, 1000 dias a mais, o sistema já vai confrontar. Ah, não, o sistema vai estar constando lá. Certificamos 50 dias, ele está cobrando 60, divergência. Aí provavelmente ele vai ter que juntar o documento para provar que não são 50. Um sistema está cadastrado errado, são 60, que ele está com o documento em mão. Ou não, ou então ele vai retificar porque de repente preencheu o requerimento de forma errada. Porque na hora de digitar, digitou o 6 em vez do 5. Mas isso é importante. Mas tendo as informações e informações sendo corretas, processará rápido de forma automática, sem precisar de nenhum analista para analisar esse requerimento, por causa da automatização das análises, que é um outro ponto para frente também, em um outro curso que nós estaremos conversando sobre isso, de envio de requerimentos, análise de exigência, envio de requerimento, tanto pensão, aposentadoria através do API, automatização dos requerimentos, exigências, complementação de requerimento, já é um tema de um curso mais operacional. Esse curso que nós estamos fazendo aqui é focado mais na parte de legislação. E depois de a gente fechar esse conhecimento da legislação, aí partiremos em um outro curso para a parte operacional, que nós vamos analisar a portaria 998 de 2022 e partiremos para a prática, para poder ver aonde preenche o que, como funciona, e também abordaremos mais para frente a portaria 1400, que para ela tem que ser um curso só dela, porque ela abordou várias situações diferentes e vai demandar um grande período de tempo para analisarmos cada artigo, cada inciso, cada detalhe, mas é importante também. Então, fique atento, porque esse curso é o primeiro de 3 cursos que serão. Esse é o primeiro, o segundo, portaria 998, e depois combinado com as telas do sistema, relatórios, preenchimento, envio. E o terceiro já abordando toda a novidade que a portaria 1400 trouxe nesse ano de 2024. Mas vamos agora continuar aqui no curso. Vamos partir para o próximo inciso. O inciso 2. Os dados do registro do ato que tenha concedido a aposentadoria ou a pensão forem encaminhados eletronicamente pelo Tribunal de Contas. Foi o que eu falei anteriormente. Se o Tribunal de Contas já tiver uma comunicação com a Previdência, não precisará enviar documento, porque o próprio tribunal já vai preencher aquilo de forma automática e vai validar. Vai fazer, ele preencheu tal data, realmente aqui é tal data. Então pode seguir com o requerimento, tá ok. Vamos partir para o terceiro item. As demais informações exigidas puderem ser obtidas eletronicamente pelo órgão ou pela entidade responsável por prestar informação. Diz o que é isso aqui? Se tiver outra forma de verificar aquelas informações sem ser exigir os documentos, se verifica e continua com a análise até a concessão ou indeferimento, ou até mesmo abertura de exigência, melhor, concessão, abertura de exigência e, se for o caso, indeferimento, porque o indeferimento é o último caso, quando não é passível de compensação. Contudo, se for passível de compensação e tiver algum erro, a modalidade correta é abrir uma exigência para correção. Mas quando falarmos da portaria 1400, ela vai falar que se no terceiro retorno e a exigência não for atendida, pode analisar o requerimento da forma que está. Mas isso é um tema de um próximo curso. Vamos aqui para o parágrafo 3º. A não apresentação das informações e dos documentos a que se refere este artigo vedará a realização da compensação financeira entre os regimes, porque impossibilitará, se não tiver como verificar da forma
do parágrafo anterior, parágrafo 2º e 6 incisos, será necessário envio, e se não enviar, vedará a realização da compensação financeira, porque não será possível verificar essas informações. Vamos agora partir para o artigo 6º desse decreto, que nos diz o quê? O valor da compensação financeira será o resultado da multiplicação do percentual apurado com base nas informações a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 5º, que é o quê? O tempo total e saber qual é a referência do tempo do regime de origem dentro do tempo total. Vai chegar no coeficiente, 10%, 30%, 5% e daí por diante. Vamos continuar agora. Inciso 1. Valor da renda mensal inicial quando o regime instituidor for o RGPS. Ou, inciso 2. Valor do benefício pago pelo regime instituidor. Ou pelo valor da renda mensal inicial, o que for menor, quando o regime instituidor for o RPPS. Um ponto importante. Já sabemos como chegar no coeficiente. E aí entra a questão do inciso 1 e 2. O inciso 1 vai pegar esse coeficiente e multiplicar. Ou pelo valor da renda mensal inicial, quando o regime instituidor for o RGPS, ou, quando no inciso 2, que é o caso de regime instituidor, é o RPPS, for o valor do benefício pago pelo regime instituidor, ou pelo valor da renda mensal inicial, o que for menor, quando o regime instituidor for o RPPS. Nos RPPS, temos uma peculiaridade. Temos servidores que não foram abrangidos porque não existia a previdência complementar, a limitação ao teto de servidores. Então, tem aqueles servidores que recebem uma remuneração bem acima do teto do INSS. E quando se aposentam, levam essa remuneração. O INSS jamais pagará uma compensação acima do teto de benefícios que ele consegue. Então, normalmente, quando for uma fixação que é acima do teto, vai ficar pela média. É importante ficar atento a essas questões. E vai multiplicar o coeficiente por esse valor considerado, ou da média ou da fixação. Multiplicou, um exemplo, que seja R$10.000. Que seja R$10.000. Multiplicou 10%, então R$1.000 o regime de origem vai repassar de compensação previdenciária referente àquela aposentadoria, durante todo o pagamento daquele benefício. Então, não pare. Enquanto tiver benefício sendo pago, aquela compensação cairá na conta mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente do primeiro pagamento e depois mensalmente. Vamos partir para o parágrafo 1º, que nos diz assim: a renda mensal inicial de que trata o caput será calculada de acordo com as normas aplicáveis aos benefícios concedidos pelo regime de origem, na data da desvinculação desse regime. Então, aqui está explicando a forma que é calculado essa renda mensal inicial. Vamos para o parágrafo 2º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata o artigo 18, porque nesse decreto traz a figura do Conselho Nacional de Regime Próprio, e lá mais para frente nós vamos detalhar essa questão, como é a sua composição. Disciplinará a metodologia de apuração da renda mensal inicial nas hipóteses em que o regime de origem não possua as informações funcionais ou contributivas, individualizadas à época da desvinculação. Então, o Conselho Nacional de RPPS vai estar criando alguns parâmetros em algumas lacunas que ocorram. Ele está ali para poder criar alguns parâmetros de forma que supra essas necessidades para os RPPS de todo o Brasil. Vamos para o parágrafo 3º, que nos diz assim: a renda mensal inicial apurada será reajustada na forma prevista no artigo 7º da data de desvinculação do regime de origem até a data da concessão do benefício pelo regime instituidor, e o seu valor corrigido não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo e nem superior. Aí aqui ele fala, ele trouxe dois parâmetros: não poderá ser inferior ao salário mínimo, esse valor, e nem superior. Aí traz aqui
começa pelo inciso 1, ao valor da remuneração do cargo efetivo, que o servidor teria no ente de origem, na data imediatamente anterior à concessão da aposentadoria, pelo regime instituidor, ou que teria servido de referência para a concessão da pensão pelo regime de origem. Aqui ele traz o primeiro parâmetro, que não poderia ser superior. Agora, vamos ao segundo. Limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social, quando este for regime de origem. O que eu falei anteriormente. Nunca ultrapassará o teto do INSS. Ok? Então, fique atento a essas limitações. Inciso 1, o valor da remuneração do cargo efetivo nunca poderá ultrapassar e também não poderá ultrapassar o limite dos benefícios máximo pago pelo regime geral de previdência social, quando o RGPS for o regime de origem. Essa situação já muda de figura quando a compensação é entre os RPPS. Situação essa que pode ultrapassar o teto do INSS, até porque ele não estará em um dos polos dessa relação de cobrança. Vamos para o parágrafo 4º, que nos diz assim: ao valor do benefício pago pelo regime instituidor será acrescido o benefício especial de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei. É da Lei 12.618, de 30 de abril de 2012. No caso da União, ou o benefício que tenha essa mesma natureza, se previsto na legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios observados. Vamos voltar nesse parágrafo de novo, porque nem todo o texto está simples de se entender. Às vezes a gente precisa de ler 1, 2, 3 vezes para ficar claro e daí a gente partir para o entendimento. Ao valor do benefício pago pelo regime instituidor será acrescido o benefício especial de que trata o parágrafo 1º dessa lei específica, da Lei 12.618. Então, o valor do benefício pago ao regime instituidor será acrescido desse benefício previsto nessa lei. No caso da União, ou benefício que tenha essa mesma natureza, se previsto na legislação dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no parágrafo 3º. Então, é importante não deixar passar esses pontos. Então, pega essa lei 12.618 e leia também. Acrescente nesse estudo, porque esse benefício será acrescido ao valor do benefício. E ele fala o quê? Não podendo ultrapassar... diz assim, Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto no parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? É a limitação. Não pode ultrapassar o valor que ele recebe no regime instituidor, não pode ultrapassar o teto do INSS, então ele traz limitações. Então fique atento a essas regras para quando você analisar o requerimento, ficar atento e não conceder algo com valor superior àquilo que deveria. Mas isso não se aplica entre os RPPS. Pelo menos nesse primeiro momento. Mais para frente, para o futuro, vai se ter aquela questão de pagamento limitado ao teto. O que passar do teto está indo para a previdência complementar. Aí é uma nova realidade. O parágrafo 5º. O fluxo acumulado será pago em parcela única, que é o que eu expliquei lá quando estava falando sobre o fluxo acumulado. Aquele valor da data da concessão do benefício até o primeiro dia de pagamento. Todas aquelas competências da data da concessão, da data da concessão do benefício até a data da aprovação do requerimento, será calculada, corrigida atualmente pelo INPC e efetuado o pagamento de uma única vez. Eu vou fechar esse vídeo por aqui e no próximo nós iniciamos o artigo 7º.